Fala galera, sejam bem-vindos à Igreja Batista Getsemane. Esse é o culto Get Moving. Que bom que você escolheu estar aqui hoje. Esperamos que você esteja animado por tudo que vai acontecer aqui nesta tarde. Quando buscamos mais de Deus, mais crescimento, mais palavra, aprofundamos nossas raízes e nos tornamos cada vez mais fortes. Para nos ajudar a crescer mais, o pastor Tiago Linhares trará uma mensagem de Deus para você. Olha, eu estou ansioso para ouvir. E você? Mas antes teremos o louvor, o momento de adorarmos o Senhor e de nos entregarmos de coração. O louvor nos prepara para receber a palavra. E isso é algo muito importante para o Get Moving. Aproveite ao máximo este momento. Gostaríamos de mostrar um pouco do que acontece por detrás das câmeras, ou seja, o dia a dia da igreja. Há pessoas que ainda não descobriram o quanto o amor de Jesus pode transformar vidas. E o nosso objetivo é levar esse amor aonde ainda ele não chegou. E este não é apenas o papel do pastor. Esse é o papel de toda a comunidade cristã. Por isso, nós te convidamos a participar deste projeto com a gente. Projeto ID. Saímos daqui mesmo, da sede da Igreja Batista Getsemane, todas as quintas-feiras, às 19h45. E juntos vamos espalhar o amor de Jesus por toda a cidade, por toda Belo Horizonte. Vem com a gente. Eu tenho certeza de que além de ajudar a mudar vidas, você será imensamente abençoado. Olha, meu brother, todos os dias, pessoas como você têm a oportunidade de servir, seja recepcionando pessoas aqui na igreja, seja ajudando nas salinhas infantis, seja em células ou em vários outros setores aqui da Getsemane. Além disso, temos grupos pequenos. Funciona assim, cada grupo surge de uma afinidade em comum. Se você gosta de futebol, de jiu-jitsu ou de jogar damas, você pode se conectar a pessoas que gostam da mesma coisa que você. Ajuda ao outro. Quer participar? Quer liderar um grupo? Envie um e-mail para getmoving@getsemane.com.br. Não importa onde é o seu chamado, a nossa meta é ajudar você a colocar o seu coração na obra de Deus e conectar de forma a conseguir realizar o propósito dele na sua vida e ajudar aqueles que estão ao seu redor. Como é bom ter você aqui hoje. Sinta-se em casa, sinta-se em família. Aproveite para conhecer quem está ao seu lado. Se comunique, crie laços e faça novos amigos. A igreja é o lugar de comunhão. Juntos somos mais fortes. Juntos ajudamos uns aos outros. E saiba que não importa quem você seja ou por onde você andou, Deus ama você e sonhou algo grande para a sua vida. Seja muito bem-vindo. Diga se podemos fazer algo por você. Fique também conectado às nossas mídias sociais para não perder o que vem por aí. E por falar nisso, olha o que está por vir. Já estão abertas as inscrições para o Festsemane 2017, o maior festival de música cristã do Brasil. Premiação do primeiro ao terceiro colocado. Semifinal, dia 17 de novembro e a grande final no dia 18 de novembro. Inscreva-se já, festsemane.com.br. Informações 31 3448 9898. Venha, participe! Uma realização Igreja Batista Getsemane. Jesus ressuscitou por você.
boa tarde, bem-vindo à Igreja Batista Getsemane. Coloque-se de pé aí no seu lugar. Levante suas mãos aos céus. E nós te dizemos, Pai, seja bem-vindo aqui, Senhor. Nada faria sentido sem a Tua presença. Nada faria sentido sem a Tua presença. Levante suas mãos aos céus e adore a Ele. Exalte a Ele. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Oh Deus, vamos declarar juntos. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, declare, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro sim. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Declare você. Para que entre o Rei da glória, eu abro meu coração, sim. Yeah. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, Rei da glória, eu abro meu
Abra o seu coração a Ele. Sim, Senhor. Oh. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Abrimos aqui, Senhor. Fale conosco hoje. Oh, ministre tua face hoje sobre nós. Queremos te ver. Eu abro o seu coração agora, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo da soberana vocação em ti, Deus. Yeah! Vamos rasgar os céus nessa tarde, igreja. Oh! Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, Rei da glória, Senhor, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Oh, aplauda Ele, exalte a Ele. Aleluia, aleluia. Para que entre o Rei, oh Jesus. Glória a Deus, aleluia, graça e paz, igreja. Vamos continuar o culto. Agora um momento muito importante. Você vai ter a oportunidade de trazer no altar o seu dízimo e a sua oferta. Eu queria que você, nesse momento, pensasse o seguinte: você não está trazendo seu dinheiro somente, você está vindo com o seu coração. E Deus ama ver você vindo ao altar com alegria, com um coração entregue, presente diante do altar de Deus. Porque com esse dinheiro aí, aonde você não vai, aonde as nossas mãos não podem ir, esse dinheiro vai. Missionários são alimentados e sustentados com o seu dinheiro. Essas obras que nós fazemos aqui na igreja e muitas outras que talvez você nem sabe, são feitas também através do seu dinheiro. Então quando você vier ao altar, lembre-se, não é o seu dinheiro que você está trazendo, é o seu coração, é a obra de Deus que você está participando. Então venha com alegria, amém? Glória a Deus. Oh, vamos fazer isso adorando ainda. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Vamos declarar juntos. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar.
pra sempre, amém. Sempre amém. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te adorar nessa tarde. Venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade. Você pode dizer isso? Venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade. Oh, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, oh, sempre amém. Te damos glória, te damos glória. Glória a Deus, glória a Deus. Continua cantando, igreja. Pra sempre, amém. Te damos honra. Dê honra e dê glória pro Senhor agora. Levanta a mão e fala: Senhor, te damos honra, Pai. Te damos glória, Deus. Teu é o poder, Senhor. Estamos aqui por causa do Senhor, Jesus. Sempre amém. Se não fosse pelo Senhor, te damos honra. Sim, Senhor. Glória. Pois teu é o poder. Pra sempre amém. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder. Pra sempre amém. glória a Deus. Te agradecemos, Pai, por esse momento. Te agradecemos por essa oportunidade, Pai, de te adorar. Tome cada vida aqui, Deus. Venha falar conosco através da sua palavra, Pai. Me usa, Pai. Usa a minha humilde vida, Pai, para transmitir a mensagem do Senhor a cada um aqui, Pai. Te agradecemos por esse momento, Deus. Nos conforte, tranquilize e que a gente possa entender o que o Senhor tem para falar hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, gente. Obrigado, pastor. Bem-vindos ao Jet Moving, aqui na Igreja Batista Getsemane. Meu nome é Tiago Linhares e eu sou um dos pastores aqui do culto. Sou casado com a Fabiana Linhares. E hoje eu que vou compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Em 2 Crônicas, no verso 14. Gente, eu fico maravilhado de ver como que Deus usa as suas circunstâncias. Como que Deus, Ele usa as suas afirmações para que a gente seja alcançado. Como que Deus usa seus meios para que a gente seja aproximado do seu propósito. Para que o propósito de Deus seja cumprido em nossas vidas. Porque nós sabemos que Deus nos ama. Lá no fundo, todo mundo sabe que Deus te ama. Você sabe que Deus te ama. Lá no fundinho. Mesmo se você estiver afastado de Deus, você vai ter esse sentimento de amor de Deus. Eu mesmo, quando eu estive afastado dos caminhos do Senhor, nas minhas andanças, nas minhas loucuras, no tempo que eu vivi fora da igreja, eu sabia que Deus me amava. Eu tinha essa convicção de que Deus me amava. Eu vivia em meio a festas, eu vivia em meio a bebidas, o que quer que seja, para conseguir suprir uma forma de amor que eu não conhecia. Mas eu sabia que Deus me amava. Eu sentia no final de cada noite que Deus me amava. Mas eu fazia de tudo para fugir da face de Deus. Eu corria da face de Deus, eu me afastava dos caminhos do Senhor, e eu me via usando de tudo para tentar esquecer que esse Deus existia. O final de cada noite minha, eu me encontrava chorando. Ao final de cada noite minha,
eu me encontrava com meus amigos, comentando sobre o propósito de Deus na minha vida e na vida deles. Ao final de cada noite eu via amigos meus também com os olhos cheios de lágrimas. E a gente sempre comentando sobre o amor de Deus, a gente sempre falando do amor de Deus. E aí a minha esposa, ela não conhecia a Deus. E ela me via chorando no final de cada noite de loucurada, no final de cada noite de bagunça. E ela falava, ela pensava, mas falava também. Ela falava, o que esse menino tanto chora? Que arrependimento é esse que ele sente no final das noites? O que é isso que está acontecendo com esse menino? E eu não tinha ideia naquele momento de como Deus faria para me alcançar. Mas eu sabia que uma hora ou outra isso iria acontecer. Eu sabia que um dia eu me viria livre de tudo aquilo. E esse dia chegou. Foi quando a minha filha, uma vez, eu tinha bolado um baseado e tinha deixado em cima do sofá. E minha filha, ela pegou, correu, pegou aquele baseado e saiu correndo. Eu não tinha noção do que era mais realidade, o que não era. E aí, na hora que eu vi ela correndo, eu corri, tomei dela aquele negócio, não gostei de ver aquilo, não gostei de ver ela tocando naquilo. Eu me senti mal com aquilo. Mas depois disso, o Espírito Santo começou a me confrontar. E começou a falar comigo, falar, olha, da mesma maneira que você enxergou sua filha tocando nisso, é como eu tenho te enxergado tocando nisso. É a forma de amor que eu te vejo. É a forma de amor que Deus nos vê. Um Deus puro. Um Deus que nos ama de verdade. E aí eu resolvi largar essas práticas. Eu comecei a caminhar de uma forma para largar tudo aquilo que me afastava da face de Deus. Eu resolvi, a partir daquele momento, que eu comecei a ser confrontado pelo Espírito Santo, que eu mudaria de vida. Então a minha esposa, comentei com ela, eu falei, eu quero parar de fumar, quero parar de beber, eu quero parar com essas práticas. E ela falou assim, então eu vou te ajudar. E aí Deus usou outra circunstância maravilhosa, que foi a minha esposa achar um médico. E esse médico me passou remédios, começou a me acompanhar, e aí eu fui largando essas práticas. E isso só aconteceu porque eu comecei a perceber que a partir do momento que eu passasse a seguir a face de Deus, as coisas iriam melhorar. E a partir desse momento, eu percebi que eu não podia viver sem Ele. Porque as coisas começaram a melhorar, mas eu tinha que ter um sentido na vida. Eu tinha que buscar algo muito maior, algo muito além. Quando a gente vê que a gente precisa de Deus, Deus começa a se manifestar para nós. A partir do momento que Deus vê que a gente está comprometido em alcançar a sua face, Ele vai começar a se mostrar para a gente. Mas existe um problema anterior a desse caso que eu contei da minha vida. Eu nasci num lar evangélico e eu era um cara convertido, entre aspas, mas era. Eu nasci num lar evangélico, eu batizei com 11 anos, eu sempre fui filho de pastor, eu estava na igreja de segunda a segunda, escola dominical, sábado na mocidade. E por que isso acontece com pessoas que são cristãs? Pessoas que se consideram cristãs. Como que pode uma pessoa cristã chegar a viver dessa maneira? Eu conheço dezenas de pessoas que já se disseram cristãs, que já confessaram ser cristãs, se não centenas de pessoas que já confessaram ser cristãs e que hoje não se consideram mais cristãs. Infelizmente, eu tenho visto a igreja se calar perante isso. A igreja não tem falado mais contra o pecado que tem atacado essas pessoas. A gente não tem ensinado mais o plano da salvação. A igreja, quando eu falo, eu não estou falando da instituição. Eu estou falando das pessoas cristãs. Porque nós somos a igreja.
E a gente não tem ensinado o plano de salvação. A gente não tem ensinado as pessoas sobre Cristo. A gente não tem ensinado as pessoas sobre o arrependimento real em Cristo Jesus, que vai nos levar à salvação. Eu nunca havia buscado a face de Deus de uma forma real. Eu podia estar aqui nessa igreja de segunda a segunda, como eu disse aqui anteriormente, mas eu não buscava a face de Deus. Eu podia buscar relacionamentos, podia buscar companheirismos, podia buscar festa, negócios, o que quer que seja, mas eu não buscava aqui a face de Deus. E a evidência esmagadora do que eu estou falando aqui, de que as pessoas não têm buscado a face de Deus, é que aí no mundo a gente tem visto centenas de pessoas desviadas. Diversas pessoas que eu tenho conversado, que eu tenho visitado, e que falam que já foram cristãs, que já estiveram aqui na casa de Deus, louvando e adorando a Deus, que já tiveram um encontro com Deus. Se você for fazer uma visita num presídio, numa penitenciária, você vai ver várias pessoas com tatuagens, com passagens bíblicas, com ilustrações bíblicas. A gente vai ver várias pessoas que sabem versículos de cor. Várias pessoas que vão falar assim: o meu pai e a minha mãe são crentes, eu também já fui crente. O pecado, ele tem esmagado o povo de Deus, porque o povo de Deus não tem buscado a face de Deus. Semana passada, toda quinta, nós aqui do Jet Moving, nós estamos apoiando a pastora Sandra no projeto ID, e a gente vai para Cracolândia. E lá a gente evangeliza, a gente serve uma comida para as pessoas que estão ali viciadas. A pastora Sandra já tem esse projeto há 10 anos. E eu voltei dos Estados Unidos com Deus botando no meu coração para eu ajudar ela. E aí eu me dispus. Na hora, eu falei assim, na hora, lógico, vamos ajudar. E estou ajudando a pastora Sandra, toda quinta eu vou com ela. E quinta passada, a gente lá com ela na Cracolândia, nós saímos para dar uma volta. Vários jovens aqui da igreja estão indo, nós estamos indo juntos. E aí nós chegamos lá, andando na rua, a gente vai conversando com uns ficam em oração, outros servindo comida. É um momento para a gente abraçar aqueles caras. Um deles virou para mim, numa outra vez, e falou assim, eu falei, o que você mais sente falta? Ele falou, de carinho. Ele falou, ninguém abraça a gente. Aí nós abraçamos os caras. E é muito legal, se você tiver a oportunidade, comece a acompanhar a pastora Sandra no Projeto ID, vai um dia lá na casa de recuperação, leva um doce para aqueles caras que estão ali se recuperando. Eu passei por um momento de recuperação e eu sei o tanto que é sofrido. É muito difícil. Então chega, tira um dia seu, vai lá, abraça a galera, leva uma comida, leva a palavra de Deus, prega para os caras lá, ora com os caras. Se alguém quiser, pode me procurar no final do culto. E aí eu vou intermediar isso. Mas aí eu estava andando com a pastora Sandra ali, com os meninos na Cracolândia, e chegou um homem para a gente e começou a falar versículos, com as passagens bíblicas. E ele falou assim, eu era pastor, na Cracolândia, viciado. A pastora Sandra tem me mostrado pessoas que são médicos, estão lá, e ela está levando para a casa de recuperação. Pessoas que são advogados. O diabo está esmagando o povo. E o diabo está esmagando o povo de Deus também. Existe a possibilidade de a gente estar na igreja por toda uma vida e nunca ter buscado a face de Deus. E nunca a gente ter encontrado a face de Deus. E a gente prega, a gente ensina. Eu faço de tudo para ensinar sobre a doutrina da salvação. Qualquer coisa que eu for pregar na minha vida, eu vou linkar a salvação. Porque há pouco tempo atrás eu não estava salvo. E eu vejo a necessidade disso na igreja hoje em dia. Mas todo problema que existe em uma árvore, a gente não vai conseguir resolver ele pelo fruto. A gente só vai conseguir resolver esse problema se a gente for na raiz. E no meu ponto de vista, infelizmente, a raiz dessa árvore que está causando um problema tem sido a igreja. E nós somos a igreja. Um dos mais famosos pregadores ingleses, que chamava Increase Matter, no ano de 1700, ele falou a seguinte frase: se as igrejas continuarem no mesmo ritmo de falta da palavra de Deus por mais 30 anos,
haverá necessidade que se criem igrejas a partir das igrejas. Isso no ano de 1700, ele falou que se as igrejas continuassem com a falta da palavra de Deus por mais 30 anos, ou seja, em 1730, já haveria necessidade de que nascessem novas igrejas, de que a igreja fosse evangelizada. E nós estamos no ano de 2017 e eu tenho visto isso há muito tempo. Infelizmente, eu tenho visto isso há muito tempo. Não estou generalizando, mas eu tenho visto isso. A necessidade de que a igreja fale de salvação, de que nós, como a igreja, preguemos a salvação. A gente tem que ensinar as pessoas a buscar a face de Deus. A gente tem que ensinar as pessoas a ter um relacionamento com Deus. Porque se a gente apresenta Cristo, se a gente apresenta Deus de uma forma precária, se a gente não conhece a Deus de uma forma completa, de uma forma gloriosa, a gente vai apresentar de uma forma precária. E aí as pessoas não vão conseguir entender que Deus é esse. E aí elas vão ter um ponto de vista totalmente diferente de Deus. Daí parte a nossa necessidade como igreja de buscar a face de Deus, de crescer buscando a face de Deus, de aprimorar nos conhecimentos da palavra de Deus como cristãos. E aí a gente vai conseguir levar as outras pessoas. A gente vai conseguir mostrar a salvação para as outras pessoas de uma forma louvável. A gente vai corrigir esse erro na igreja e nós vamos mostrar para o mundo que não haverá mais esse erro na igreja. Que o nosso ponto de partida na igreja de Cristo é Jesus Cristo e é a salvação. As mensagens aqui devem ser Jesus Cristo. E, infelizmente, até a própria liderança tem esquecido disso. Porque, às vezes, a gente ensina as pessoas a fazer petições, a fazer pedidos, a ficar clamando, mas a gente não tem ensinado a buscar a face de Deus. E isso é um grande erro. E a gente começa a descobrir o Deus da Bíblia e ver a sua face, a partir do momento que a gente começa a buscar, e a gente vai vendo que existem meios de fazer isso. Um dos meios, por exemplo, de fazer isso, forma simples, é você pegar aquela Bíblia sua que está toda marcada, toda anotada, guardar ela e adquirir uma nova. O pastor Jorge falou isso aqui outro dia, falou, pega uma Bíblia nova, porque Deus falou com você naquela época, Deus falou com você naquele problema que você estava passando, e agora Ele quer falar novamente através da sua palavra, mas você já está todo anotado. E isso é maravilhoso para o seu crescimento, isso é maravilhoso para o nosso acompanhamento da vista da face de Deus, a forma que você vai começar a ver a face de Deus nesse momento, porque tem coisas que você já venceu na sua vida. Tem coisa que nós já vencemos na nossa vida e a gente está guardando a mesma Bíblia com os mesmos pedidos. E uma recomendação que eu faço é a gente pegar a Bíblia e começar a estudar e começar a marcar todas as vezes que Deus fala dele mesmo. Você vai pegar a sua Bíblia e marca uma cor diferente, todas as vezes que Deus se mostrar para o homem. Quando Deus falar assim, eu sou o Senhor teu Deus, aí você marca lá, azul. Eu sou o pão da vida. Eu sou antes de Abraão. Você começa a marcar. Dessa maneira, você vai começar a ver o caráter do coração de Deus. A gente começa a ver a justiça e o amor de Deus. Quando a gente começa a fazer estudos ligados ao caráter de Deus. Quando você começa a ver a face de Deus. E a gente vai percebendo de forma maravilhosa o nosso crescimento. A gente vai percebendo como que a gente tem buscado a Deus e como que isso tem mudado a nossa vida. Olha o que diz em Isaías 57, no verso 15. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Buscando a face de Deus, eu percebi que o meu chamado é fazer com que as pessoas conheçam Jesus Cristo. O meu chamado é fazer com que as pessoas busquem a face de Deus.
é fazer com que as pessoas conheçam a salvação em Cristo Jesus. E agora eu quero mostrar para vocês a história de um rei. E o nome desse rei era Asa, que fica lá em 2 Crônicas, capítulo 14. Esse rei buscou a face de Deus. Nosso estudo vai ser em 2 Crônicas hoje. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor. E em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Observe o que diz no verso 4, gente. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor e o Deus dos seus antepassados e obedecesse às leis e aos mandamentos. Ele estava em posição de fazer isso. Ele era o rei. Mas Deus nos coloca também em lugares específicos para que a gente mostre às pessoas o caminho que elas devem trilhar. Deus nos coloca em lugares específicos para que a gente possa mostrar para as pessoas o caminho que elas devem seguir. Como que elas farão para buscar a face de Deus. Mas hoje em dia, as pessoas não querem ouvir mais sobre a face de Deus e não querem ser confrontadas e as outras pessoas não querem falar. Porque não tem sido fácil falar do pecado. Não tem sido fácil falar de pecado na rua. Não tem sido fácil falar de pecado, infelizmente, dentro da igreja. Porque as pessoas, elas acham que já conhecem a Deus. E elas acham que buscam a face de Deus. E assim, a gente não tem ensinado as pessoas a buscar a face de Deus. E a igreja tem perdido a sua autoridade com isso. A gente tem perdido a autoridade no mundo. Como eu disse, basta dar uma olhada para o caos que o mundo está se tornando aí fora. Alguns anos atrás não era assim. Eu fui criado na rua. Eu fui criado andando na rua e não havia tanto pecado, tanta criminalidade como existe hoje. A gente tem que começar a se perguntar. Falar, Deus, eu tenho seguido a sua face? Deus, eu tenho ensinado as pessoas que o Senhor colocou perto de mim, as circunstâncias que o Senhor usa para falar do Senhor, para ensinar as pessoas a buscar a sua face? Apóstolo Paulo, ele escreveu para o povo de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses, no 2º capítulo, do verso 1. Ele disse assim para aquele povo: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Fácil não vai ser, gente. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. A gente não precisa de reconhecimento humano. Pelo contrário, a pessoa que precisa de reconhecimento humano, ela é muito perigosa para o reino de Deus. A pessoa que precisa de aclamação humana, ela se torna muito perigosa para o reino de Deus. Eu não venho perante a igreja hoje para falar de mim de forma alguma. Eu venho para falar de Deus. Eu venho como um homem que vai fazer e falar o que Deus mandar. E querendo ou não, eu como um filho do pastor, eu tenho sofrido um pouco de perseguição já por isso. Já tem pessoas querendo mandar o que eu vou falar ou deixar de falar.
Já tem pessoas falando que eu não posso confrontar e o que eu posso. Não é a palavra de Deus que vai falar mais do que eu tenho que falar, gente. Eu tenho buscado a face de Deus e eu sei que vocês estão aqui para buscar a face de Deus. Nós vamos continuar buscando a face de Deus. Vocês não iriam tirar esse tempo, sábado, 5:30 da tarde, para ficar aqui sentado à toa? Eu tenho certeza que não. E eu tenho certeza que buscando a face de Deus, nós vamos passar a ser mais consistentes. Nós vamos passar a ter um crescimento fenomenal e fundamental para essa nação nossa. Continuando, 2 Crônicas 14, no verso 6. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles não a construíram, eles então as construíram e prosperaram. O Senhor lhes deu descanso porque eles buscavam a sua face. E mais para frente, o apóstolo Paulo, escrevendo ainda para o povo de Tessalônica, ele diz em 1 Tessalonicenses 2,9: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata os filhos. Exortando, verso 12, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ele verdadeiramente é. Como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, o que vocês creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus e em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma continuaram acumulando seus pecados. Sobre eles finalmente veio a ira. Desta forma continuaram acumulando seus pecados e sobre eles finalmente veio a ira. Quantas pessoas estão esperando esse último verso, gente? Eu tenho certeza que vocês não estão esperando esse último verso. Mas existe gente que está esperando esse último verso. Eu já estive esperando esses últimos versos. E eu sabia que por mais tarde que fosse, por mais fundo que eu estivesse no buraco, ainda não era tão tarde. Como eu contei aqui a minha história. Todas as noites que eu tive esperando esse último verso, eu sabia que ainda não era tão tarde. E não é tão tarde para a gente ainda. Ainda não é tão tarde para nós como a igreja do Senhor. E continuando em 2 Crônicas 14, no verso 8. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá equipados com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. E Asa tinha ali um exército com 580 mil. Ele estava contra o Zerá, que tinha um exército de 1 milhão. Metade. Era um exército de 1 milhão de soldados e mais 300 carros de guerra. E eu vejo isso como no nosso dia a dia. Hoje, a gente é atacado por milhões e milhões de pecados. Milhões e milhões de formas de pecado diferentes. Todas essas tentando destruir a nossa vida. Todas essas tentando atacar a gente. Hoje o pecado está muito mais acessível.
Hoje tem um tal de Tinder. Hoje tem um tal de Facebook. Hoje tem um tal de WhatsApp. Isso tudo vai levando a gente para destruição. Vai levando a gente para vícios. Vai levando para vontades próprias, para desejos próprios. O pecado ficou muito acessível. Está muito fácil. Verso 11. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa força e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. E a gente pode fazer como Asa fez aqui. A gente pode dizer: Senhor, não há ninguém como tu. O Senhor não vai deixar o homem prevalecer sobre ti. Vem comigo, Senhor. Me ajuda contra esse vício. Me ajuda, Senhor, contra essa vontade. Vocês acham que eu não tenho lutado contra a vontade? Ontem à noite eu tirei um tempo, eu estou tirando um tempo com a minha família toda sexta. E eu fui para o sítio com a minha esposa, meus filhos. E ontem à noite eu tirei um tempo para clamar a Deus pelas minhas vontades. E eu fiquei 1 hora sozinho dentro da sauna. E orando. E clamando a Deus pelas minhas vontades. E por esse culto, pelo Jet Moving. Para que o alvo do Jet Moving seja que vidas sejam transformadas. E eu fiquei clamando a Deus ali, porque vontade eu também tenho. A gente vai continuar tendo vontade, mas a gente pode clamar a Deus. Falar: Deus, o Senhor, meu Deus, eu coloco em ti a minha confiança. Em teu nome eu venho contra esse problema. Em teu nome eu venho contra esse vício, contra essa luta. E outra coisa que eu falo para vocês: comece a anotar esse versículo na sua Bíblia. Fala: Deus, em seu nome eu vou, e coloca o seu problema. Faz esse desafio. Anota na primeira capa lá da sua Bíblia, o papel branco. Mas anota a lápis. Porque rapidinho você vai ter que desmanchar ele. Porque você vai vencer esse problema. Se depender da gente te ajudar a buscar a face de Deus aqui no Jet Moving, esse problema vai virar passado rápido. Já prepara a borracha, que você vai apagar ele. Amém? Verso 12. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram. E Asa e o seu exército os perseguiram até Gerá. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerá, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas as cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E em seguida voltaram para Jerusalém. E continua no capítulo 15. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. E eu acredito, gente, do fundo do meu coração, que as pessoas têm abandonado a Deus. Pior que isso, eu acredito que a igreja tem abandonado a Deus, como eu disse anteriormente. Verso 3. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. E infelizmente a gente tem visto episódios horríveis no nosso país. A gente tem visto episódios horríveis no meio da nossa juventude. Isso é entristecedor. Isso é uma angústia. Isso é ver a angústia do povo. O nosso país, por exemplo, se tornou o palco da maior corrupção política já vista nesse mundo. Nos Estados Unidos agora, aquele tornado que deu lá, o Irma, ele causou um dano aos Estados Unidos de 50 bilhões de dólares. O Brasil, nos últimos 10 anos, pela corrupção política, nós tivemos um rombo de 500 bilhões de dólares. É como se a gente tivesse, nos últimos 10 anos, um tornado Irma por ano no Brasil, destruindo o Brasil. Isso é angústia. Isso é fugir da face de Deus.
As bênçãos de Deus têm se afastado do nosso povo. Verso 5, 2 Crônicas 15, no verso 5. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Isso é glorioso para a gente. O nosso trabalho vai ser recompensado. E eu vejo isso quando Deus fala que não é tarde para que a gente recomece. Não é tarde para que a gente busque a face de Deus. Se Deus nos manda permanecer forte e buscando a sua face, e Ele vai nos deixar encontrar, não é tarde. Vamos nos manter fortes. Verso 8. Nós já estamos acabando. Assim que ouviu as palavras e a profecia dos profetas Azarias, filhos de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem. Encham-se de coragem também, gente. Mantenham-se fortes. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim e restaurou o altar do Senhor que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. E Asa já reinava aqui por 15 anos. As pessoas viram isso e começaram a passar para o lado do rei Asa. Aí aqui ele já não estava mandando mais. E aí as pessoas viram que Deus estava com ele. As pessoas começaram a ver o que Deus havia feito na vida do rei. O que Deus havia feito no seu reino, no seu reinado. As pessoas começaram a reconhecer que Asa buscava a face de Deus. E eu tenho algo para dizer. Às vezes vai passar muito tempo para que as pessoas reconheçam que vocês buscam a face de Deus. Às vezes vai demorar para que as pessoas que vocês convivem entendam que você busca a face de Deus. Às vezes nossos pais, mães, filhos, irmãs, patrão, pastor, não vão reconhecer que buscamos a face de Deus. Eu tenho amigos que não reconhecem que eu busco a face de Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser fortes e não desanimar, pois o nosso trabalho será recompensado. Que recompensa que eu quero? A recompensa que eu quero é ver todos esses que eu citei, amigos, irmãos, pais, mães, patrão, pastores, filhos, tios, primos, todos esses buscando a Deus. É essa recompensa que eu almejo. É essa recompensa que eu busco. E todos eles vão começar a enxergar as coisas pela maneira de Deus. Mantenham-se fortes. Verso 11. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras, do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher. A gente não vai tão longe assim, não. Não precisa da gente matar os outros. Mas isso aqui é muito sério. Porque isso aqui me mostra o que acontece com a pessoa que não busca a face de Deus. Isso me mostra que as pessoas que não buscam a face de Deus, elas vão terminar na morte. Isso me mostra que uma liderança que não busca a face de Deus, o final dela é a morte. Isso me mostra que um vínculo de amizade que não tem buscado a face de Deus vai terminar na morte. Isso me mostra que um relacionamento que não busca a face de Deus vai terminar em morte. Isso me mostra um negócio que não tem buscado a face de Deus, o final dele é a morte.
Por exemplo, meus amigos, eu orava para que Deus os guardasse. Os meus parentes, eu orava para que Deus os guardasse. Os meus familiares, eu orava para que Deus os guardasse. Os meus pastores, eu orava para que Deus os guardasse. Vocês, eu orava para que Deus os guardasse. Mas eu estava orando errado. Eu percebi que eu tenho que começar a orar e pedir para Deus para que Ele se manifeste para vocês, para que Ele se manifeste para os meus amigos, para que Ele se deixe encontrar, para que as pessoas possam ver a sua face. Mas isso tem que partir de cada um. O meu papel é orar para que Deus se deixe encontrar, mas de qualquer forma vai ter que partir de cada um. Deus vai se deixar encontrar, mas tem que partir de nós. No verso 14, fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. Deus é um Deus maravilhoso. Ele nunca vai dar nada de degradante para os seus. Sempre que a gente buscar a Deus, Ele vai dar algo maravilhoso para a gente. Deus nunca vai dar nada nojento para nós. Isso é maravilhoso, isso é a palavra de Deus. E encontrando Deus, gente, quando a gente começar a buscar a Deus e encontrá-lo, aí nós vamos encontrar as bênçãos. Aí nós vamos encontrar a paz. Aí nós vamos encontrar perdão, reconciliação, arrependimento e salvação. Eu queria pedir que a igreja se colocasse de pé para a gente fazer essa oração juntos. Eu queria que você começasse a orar agora e falasse assim: Pai, eu quero buscar a sua face, Pai. Me deixe que eu te encontre, Pai. Se manifeste para mim, Pai. Se faz presente na minha vida, Pai. Eu quero buscar a sua face todos os dias, a cada manhã. Se apresente de forma clara para mim. Que as suas circunstâncias sejam todas usadas para que eu possa te buscar. Que a minha vida seja toda direcionada para te buscar e que me leve à salvação do Senhor. Eu reconheço o Senhor Jesus como Salvador. Eu venho aqui na sua casa, eu venho perante o Senhor, na casa de oração, buscar a sua salvação. Toma, Deus, cada coração aqui, cada vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Se manifeste para eles, Deus. Se torne presente na vida de cada um aqui, Pai. E que eles venham ser exemplos, onde é que eles forem. Nas suas casas, no trabalho, nas suas faculdades, no seu meio social, de amigos, no futebol, no vôlei, na natação, na academia. As pessoas irão querer passar para o nosso lado, porque eles vão reconhecer que nós buscamos a face de Deus. Isso é maravilhoso. Obrigado, Pai, por cada vida aqui. Eu quero dar oportunidade, gente, para alguém que não aceitou ainda esse Senhor como Salvador. Eu quero fazer um convite para você vir aqui à frente. Se você reconhece que não tem buscado a face de Deus, a igreja vai orando. Se você reconhece que você quer buscar a face de Deus, que você quer aceitar a Jesus como Salvador, se você quer reconhecer esse Cristo como uma pessoa que morreu por você na cruz e que ressuscitou por você e que vai te salvar, que vai te levar à salvação, é esse o momento. É esse o momento de você falar: Deus, eu estou aqui no seu altar, Pai. E aí, esse Deus vai começar a se manifestar para você como se manifestou para mim.
como foi comigo, como eu comecei a ser incomodado pelo pecado, como eu comecei a enxergar o pecado na minha vida, porque eu passei a conhecer a Deus, eu comecei a ver que nós somos imagem e semelhança de Deus, e que eu tenho que procurar ser santo como Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Toma, Pai, esse momento, Pai. Toma, Pai, cada vida aqui, Deus. Nos ajude a buscar a sua face, Pai. Queremos acordar e queremos manter um dia buscando a sua face, terminar o dia buscando a sua face e acordar novamente buscando a sua face, com um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Nos leve em paz, Pai. E que a nossa vida, ó Pai, venha ser melhor a cada dia buscando o Senhor. Porque nós sabemos que em Seu nome nós podemos guerrear contra qualquer tipo de vontade, contra qualquer tipo de pecado. Nós entendemos o que é a salvação através do Senhor. Abençoe cada pessoa e que eles sejam um espelho do Senhor onde quer que eles forem, Pai. Nós estamos aqui buscando a sua face. Obrigado por sua palavra. Obrigado por cada pessoa que esteve aqui ajudando, por cada pessoa aqui no louvor, Pai. São todos voluntários, Pai. Estão todos aqui para glorificar o Seu nome, Deus. Cada pessoa ali na mesa de som, no painel. Pai, nós agradecemos por essas vidas, Deus. Te agradecemos por esse momento. Receba o nosso culto ao Senhor. Paz seja com os irmãos. E amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor incorruptível. Que Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então me leve